Então, estamos aqui, o nosso grupo delicioso, para falar de RH de Elite. Pode ser que Filomena entre com participação especial nesse vídeo. Não se assustem, ela é assim mesmo. Ela também gosta de RH, porque quem não gosta de viver esse maravilhoso mundo de RH? Então, nosso grupo selecionou temas aí que a gente acha interessante falar. Quero a participação de vocês, então, por favor, entrem o tempo inteiro para conversar com a gente. Para falar hoje de planejamento estratégico de RH. Por que esse tema é tão importante? Porque a gente começa a ver que as empresas, de forma geral, elas elaboram seu planejamento estratégico e aí pensam na área de finanças, na área de marketing, vendas, operações, mas normalmente a gente vê que recursos humanos fica aí de lado. Então, gente, como é que a gente vai esperar, né? Criar uma expectativa de que as pessoas elas façam o que a gente espera delas, se o RH não deu o suporte necessário para essas pessoas desenvolverem ou realizarem aquela tarefa que foi planejada pela organização. E aí, fazendo um parênteses, é muito interessante a gente pensar que essa participação do RH dentro de um planejamento estratégico organizacional, ele está muito atrelado com o organograma dessa organização. Então, se a gente tem uma organização onde o RH é só um departamento, fica lá no cantinho, assim, ele não participa da diretoria, da reunião, da cúpula executiva daquela organização, a gente vai ver que o RH ele vai ser sempre uma área de apoio menos valorizada. Então, a voz dele, a atividade dele, a proatividade dele de entregar melhores resultados para aquela organização vai ser muito menor, porque ele não participa dos processos decisórios. Olha como que isso é problemático. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, quando você for pensar no planejamento de RH, você tem que pensar, aonde o meu RH está dentro dessa organização? Ele é uma diretoria? Ele é uma vice-presidência? Ou ele é uma coordenação? É uma gerência? Como é que eu vou pedir para o RH ele ser participativo, ele ser estratégico, se nas reuniões estratégicas da empresa ele não está? Conta para mim. Quando vocês vão, né? Isso é um conselho que eu dou para todos os meus alunos. Quando vocês forem entrar numa organização, e normalmente no site da organização tem, procure saber aonde que o RH está nessa organização. Se ele for uma coordenação, um departamento, uma coisa bem pequenininha lá naquela organização, pode ter certeza que as práticas de RH, elas são mais, como eu vou falar, mais simplórias. Elas são mais frágeis dentro da organização. Ela tem pouco papel estratégico. E aí, provavelmente, as relações de trabalho, os benefícios, a remuneração, ela vai ser menos estratégica. Você tem que pensar isso e cabe para você ficar ou não dentro de uma organização que tenha essa estrutura organizacional. Então, a minha pergunta é, como que eu vou ter êxito no planejamento estratégico de uma empresa se as pessoas que realizam esse processo não recebem a devida atenção? Como é que a gente vai pensar num planejamento estratégico onde, né, um planejamento geral, um planejamento organizacional, se o RH não está dentro desse processo, né? E aí, para a gente trabalhar bem esse tema hoje, a gente vai tratar do conceito do que é, né? Porque sem conceito a gente não trabalha com nada, conhecimento é muito importante. Por onde que a gente tem que começar? Ju, estou no meu projeto, estou na minha empresa, vou abrir uma empresa, não tem nem planejamento, não sei o que vai acontecer. Como é que eu vou planejar uma coisa nova? Qual que é a diferença de objetivo e meta para eu entender como eu vou trabalhar com cada um deles quando eu for fazer o meu planejamento? O planejamento estratégico em si, então algumas coisas que a gente precisa pensar quando vai se fazer um planejamento estratégico. O que você precisa efetivamente fazer, alguns pontos importantes que, independente do planejamento específico para aquele momento da organização, vocês vão precisar pensar nele, e algumas considerações finais aí para a gente encerrar. Pode ser assim? Então, ok? De acordo com os processos? Vamos continuar então. Primeira coisa fundamental desse processo, né? A gente vai falar que o planejamento estratégico de RH é um processo de identificação e análise das necessidades da organização em relação às pessoas e, consequentemente, o desempenho, o desenvolvimento de estratégias, políticas, programas, sistemas que vão satisfazer essa necessidade. E aí eu coloquei bem destacado, se eu pudesse, estaria piscando aí no nosso slide, falando, tendo em vista a estratégia do negócio. Então, gente, se vocês estiverem com caneta, do jeito que a tia pediu, né, marca tudo que eu estou falando,
eu vou falar uma coisa para vocês que está muito em alta quando a gente vai em palestras, nos estudos de RH, e eu quero trazer para vocês, que é, em geral, né, na história do RH, a gente vê que o RH ele está meio desconectado da empresa. A reclamação das pessoas em relação ao RH é como se ele fosse uma área à parte. Então, por exemplo, a empresa está vivendo uma crise, a gente vai pedir ajuda para o RH para viver, né, para resolver essa crise, passar por esse momento difícil, o RH fala, não, mas essa não é minha responsabilidade. Não consigo ajudar. A minha função é e aí é uma função avessa, né? A gente fala assim que o RH ele gosta muito de fazer práticas para si mesmo. Então, adoro programas de treinamento, adoro medir satisfação, clima organizacional. Às vezes a empresa está quase fechando. Ah, mas tem que fazer um treinamento, né? Medir a motivação das pessoas, entender o perfil. Pera lá, cara. Tudo bem, adoramos fazer isso, melhorar, fazer bons treinamentos, integração de equipe. Mas agora não é o momento. O que a empresa está precisando? A empresa precisa de indicadores? Cadê o RH mostrando os indicadores? Então, tem um texto que eu vou colocar no link aqui desse vídeo para vocês acessarem, que é Por que adoramos odiar o RH? Nele vai dizer que o RH ele fica muito ensimismado, muito em si mesmo, né? A gente faz o que a gente gosta. E aí, na hora de medir, a gente mede pelo fim. Ah, eu tô achando que as pessoas estão mais felizes, tô achando que as pessoas... E aí? Quanto que isso aumentou a produtividade? O quanto que um indicador tal diminuiu, né? O número de rotatividade diminuiu. A gente precisa mensurar as nossas entregas, né? O RH, ele precisa estar sempre conectado com o negócio, com a organização. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha no RH, a gente entende sobre tudo da empresa. A gente entende sobre o mercado, a gente entende sobre os clientes externos, a gente entende muito sobre o concorrente, a gente entende sobre o mercado de trabalho daquela área, daquele setor específico, a gente entende sobre o mercado de trabalho da região onde eu atuo. Então, é um campo muito maior do que só entender o subprocesso de RH. É muito maior do que eu só saber fazer um processo seletivo, do que eu conseguir descrever um cargo. Então, o RH ele vai ter essa amplitude dentro da organização para ele ser efetivo, para que as pessoas deem credibilidade para o RH. Tudo que o RH faz depende da credibilidade das pessoas. Como a gente já conversou em outros momentos aí da aula, a gente não fala que o RH é uma área de apoio, que o RH é uma área de suporte. E por que isso? Se eu dou um excelente treinamento, mas o gestor não estimula o meu empregado para executar esse treinamento, o treinamento foi perdido. Posso contratar o melhor treinador, posso contratar a melhor consultoria, posso contratar a melhor ferramenta. Se o gestor não aplica, não acontece. E ele aplicar ou não, ele acreditar ou não nos nossos processos, depende da nossa credibilidade. Então, RH, a mensagem do dia é: quer fazer planejamento? Quer ser estratégico? Se alinhe com o negócio. Beleza? Então, tá bom. Ju, beleza. Já entendi que eu vou ter que me alinhar com o negócio. Estou começando agora. Para que norte eu olho? E aí a gente vai falar de uma coisa assim, ó, chave da empresa. Missão, visão e valores. Ai, Ju, mas esse negócio não é só um trem que a gente põe na primeira página do site, um negócio para escrever assim. Não. Tudo que a gente faz bem feito dentro do RH não é para ficar bonito, não é para colocar em site, para guardar na gaveta, é para orientar os nossos processos. E a criação da missão, visão e valores é o norte da empresa. Então vamos pensar aí, Ju, o que é missão? Missão é a razão da organização existir. Para que ele existe? Essa é a grande pergunta. Então, isso já vai, né? E aí, no planejamento, ele é sempre isso. Quem eu sou, para onde eu quero ir, não é? E aí, a gente traça essa distância entre quem eu sou e para onde eu quero ir. Quem eu sou, missão da empresa. Quem eu sou? Eu sou uma empresa têxtil de tecnologia têxtil, então eu quero produzir tecidos tecnológicos, enfim. É isso que eu sou, é minha função de existir, produzir tecidos tecnológicos. Para onde eu quero ir? E aí a gente vai ter a visão. Vai ser essa projeção futura que essa organização quer sempre em um determinado tempo. A gente às vezes acha que a visão é tipo assim, ser a melhor do mundo. Então eu acabei de abrir uma indústria têxtil aqui em Itajubá. Tem 1 milhão de indústrias têxteis
no mundo, e eu quero ser a melhor do mundo. Isso é uma visão a curto prazo? Eu consigo traçar metas para atingir isso daqui a 2, 5, 10 anos? Então, eu tenho que começar assim, olha, minha visão é ser reconhecida no mercado como a melhor indústria têxtil tecnológica, primeiro talvez de Itajubá, depois do sul de Minas, do Sudeste, e assim eu vou criando uma visão para que o meu planejamento estratégico seja embasado nisso. Então, eu tenho a visão de ser a indústria têxtil tecnológica. Como que o RH vai pensar nisso? Ele vai pensar, o meu processo seletivo vai ter que ser um processo seletivo que, onde eu pergunte, eu faça testes, que as pessoas sejam orientadas para a tecnologia. Eu tenho que buscar um ambiente organizacional, olha como que o RH acrescenta para o negócio, para a função, a razão de existir da organização. O RH vai ter que pensar, então se a minha função de existir é ser tecnológica, eu preciso de um ambiente onde as pessoas possam trazer inovação. Não pode ser um processo engessado. As áreas, elas precisam poder se comunicar livremente, não esse negócio de ser muito burocrático. A minha estrutura física, as minhas formas de comunicação, elas precisam ser acessíveis. Eu preciso trazer uma cara onde as pessoas se sintam confortáveis de errar. Isso é uma coisa que os gestores estão falando. Não tem como você criar um ambiente de inovação, de tecnologia, se eu não estou num ambiente onde as pessoas estão propícias ao erro. Porque inovação é isso, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. Se o meu ambiente não é fértil para isso, eu não vou me sentir à vontade para desenvolver, para produzir, né? Então, o RH ele vai pensar isso baseado em quem a gente é e aonde a gente quer chegar. E aí, Ju, sempre a coisa mais difícil para a gente. Como? A gente vai trabalhar os nossos valores, né? Como a gente vai chegar nesse objetivo? Então, eu tenho quem eu sou, a minha missão, minha razão de existir, aonde eu quero ir, a minha visão, e como eu vou fazer. Eu vou correndo? Eu vou caminhando? Eu vou andando rápido, dando umas paradinhas? Ou seja, eu vou atingir meu objetivo sendo transparente, do tipo, vou fazer várias filmagens, vou postar várias coisas, vou trazer o meu cliente para conhecer a minha empresa. Então, pode ser um valor, transparência. Eu vou trabalhar de forma ética, eu quero pensar talvez na sustentabilidade social, né, daquela organização, do ambiente, do ecossistema onde a minha empresa está localizada. Então, ou seja, ao invés de ficar trazendo pessoas de outras cidades, eu vou, por exemplo, contratar as pessoas da cidade onde a minha indústria está. Então, esses valores vão estabelecer a forma como eu vou agir. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma empresa que onde os seus valores estão muito relacionados à meritocracia, e eu não vou entrar aqui hoje nas críticas à meritocracia, que eu acredito que qualquer pessoa que faça alguma leitura crítica do cenário de meritocracia vai ver que ela, não sei se ela existe, né, mas não é o foco do nosso encontro hoje, a gente vai ver que empresas onde o valor é a meritocracia, eles andam rápido. Quem faz mais ganha mais e simples assim. Você me dá, eu te dou. É um valor, é uma forma de chegar naquele objetivo. Então, é outra forma também da gente pensar. Ju, então por onde eu começo? Saiba a missão, a visão e os valores dessa organização. Então, pronto, já sabemos como começar. E a gente precisa, então, agora diferenciar qual que é a diferença entre objetivo e meta. Então, no planejamento, eu vou traçar objetivos. Até a imagem que eu coloquei, ela é bem ilustrativa. O objetivo é o resultado geral que eu quero alcançar. Então, por exemplo, eu quero maior comprometimento dos meus empregados. E as metas vai ser o caminho, né, para eu alcançar esse objetivo. Vou dar um ótimo exemplo, que eu adoro, que não tem nada a ver com organização. Meu objetivo, emagrecer 5 quilos. Quais são as minhas metas? Fazer dieta, dormir bem, fazer atividade física, e aí sempre mensurável, né? Fazer dieta de 1.000 calorias, quero morrer, fazer 40 minutos de exercício aeróbico todo dia e fazer. Então, eu tenho o objetivo, que é emagrecer 5 quilos, e eu tenho as pequenas metas para atingir. Quando eu estou fazendo o planejamento, lembre-se, vocês vão desenhar os objetivos. E depois a gente vai cascatear esses objetivos e metas. Isso é muito importante vocês terem em mente. Então, quais são os critérios para estabelecer esses objetivos? A gente não falou que o planejamento é traçar objetivos para a gente chegar nessa diferença de quem eu sou, para onde eu quero ir? Qual que é o primeiro? Foco no resultado.
não é na atividade. Você não vai escrever coisas que você tem que fazer. Isso vai ser na hora das metas. Primeiro eu vou trazer aonde eu quero chegar. Então não se esqueça disso. Primeira coisa, foco no resultado. Segunda, a gente precisa ser consistente. E o que é consistência? Aquilo lá que eu puxei no começo da nossa apresentação. Eu preciso estar alinhada com as metas da organização. Vou dar um exemplo. Organização está precisando fazer enxugamento de pessoal. Então, precisa diminuir o número de pessoas e tal. O que eu preciso nesse momento? Estimular as lideranças para que elas orientem melhor os seus empregados, já que vai ter alta demissão. Preciso de pessoas multifuncionais, então eu preciso ver quais são as cargas de atividade, redesenhos de cargo. Essas são funções consistentes com o objetivo estratégico da organização. E aí, o que normalmente o RH faz? Fazer um para melhorar a comunicação. Ai, esse negócio agora está na moda, né? Comunicação não violenta, que fala, né? Vamos trazer um coach? Eu acho que a gente está precisando, assim, desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas se tornem mais satisfeitas. Gente, você de RH, é óbvio que comunicação não violenta ajuda, pessoas mais satisfeitas produzem mais, nananã. Todas as ações que a gente gosta de fazer enquanto RH, enquanto pessoas que são orientadas para pessoas, são eficazes, elas trazem objetivo sim, mas não está consistente com o planejamento estratégico da organização. Aí, o que esse povo da empresa fala? Lá vem os meninos de RH querendo abraçar a árvore. Lá vem o RH querer gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque a gente não consegue mostrar como as nossas ações são consistentes com o objetivo organizacional. Então, pensem nisso. Né? Por isso que o planejamento ele precisa ser conjunto da diretoria de todas as áreas junto com o RH, para que a gente auxilie essas pessoas, para que a gente seja consistente com a organização. Outra coisa também que a gente tem muita dificuldade, ser específico. Então, ser específico é eu conseguir dizer exatamente o que eu quero alcançar. Porque o que a gente fala normalmente, né, no RH, que é outra coisa que eu preciso que vocês se atentem. Eu acho sim, eu quero aumentar comprometimento. O que é aumentar comprometimento? Aumentar comprometimento é maior satisfação dos nossos clientes? Aumentar comprometimento é menor rotatividade da empresa? Ou, na verdade, menor absenteísmo, as pessoas estão faltando menos? Ser mais específico. Maior comprometimento são as pessoas começarem a conseguir atingir mais as suas metas individuais? Então, na avaliação de desempenho, eu estou vendo que as pessoas estão tirando nota 2, 3, e depois a gente pode falar sobre isso, né? Da dificuldade das pessoas de mensurar efetivamente as suas entregas individuais, mas falando disso agora, as pessoas entregarem as suas metas individuais não é aumento de comprometimento? Então, seja específico. Não vamos assim, pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, equipes mais engajadas. Como é que eu mensuro isso? Para depois falar que o RH cumpriu o seu planejamento. Então, foco no resultado, consistência, especificidade. Outra coisa também que a gente pena, mensurável. Eu preciso quantificar o que eu quero. Então, eu quero pessoas, a gente já falou, né, de ser específico, eu quero diminuir o nível de absenteísmo da minha empresa. Quer diminuir em quanto? Quanto que no final, né, da sua métrica, do seu planejamento, você vai falar assim, Ju, top, eu consegui atingir minha meta. Quando você falar, quero diminuir em 30% o nível de absenteísmo da empresa, quero aumentar em 25% a nota da avaliação de desempenho, que vai dizer quantas pessoas estão atingindo seus objetivos individuais. E isso precisa ser num período de tempo específico. Vai ser um ano? Meu planejamento, as metas que eu preciso atingir é durante um ano? Um semestre? Uma semana? Um mês? Quanto que é esse planejamento estratégico da minha organização? E aí eu estou falando, né? O meu planejamento vai ser sempre baseado no mesmo tempo da organização. Eu mensuro as minhas entregas junto com a organização. E, por fim, e fundamental, metas alcançáveis, né? Então, quando eu falei lá da visão, cabe eu falar, eu acabei de abrir minha empresa têxtil, cabe eu falar que eu quero ser em 3 anos a empresa mais tecnológica do Brasil? Pesado, né? Ou eu falo para os meus vendedores, 1 milhão esse mês, gente.
e a média mensal das pessoas é 100 mil. As pessoas se desmotivam, a gente sabe disso, a gente pode falar isso numa aula de avaliação de desempenho, que é, eu preciso criar metas que desafiem as pessoas, né? Então, ela não pode ser nem abaixo, para as pessoas ficarem tranquilas demais, nem desafiadoras, muito desafiadoras, ao ponto das pessoas falarem, nem vou tentar, já sei que eu não vou conseguir, cara louco, inventou assim, criou, quero chegar nesse resultado. Não é assim que a gente vai conseguir engajar as pessoas para ter o que a gente quer, né? E aí, então, a gente vai ver o que é, então, esse planejamento estratégico. A gente já viu que a gente pode começar baseando o nosso planejamento na missão e na visão da empresa e o nosso como com os valores da organização. E a gente vai precisar ver o que eu tenho hoje, quais são as competências essenciais. Parênteses. Ju, o que é competência? Competência a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é eu sei fazer, né? Sei, conhecimento, eu conheço aquele conteúdo. Habilidade, eu tenho conteúdo, eu sei trabalhar em cima desse conteúdo. E a atitude, que é o que a gente às vezes falta muito, é eu quero fazer. Então, eu preciso ver, as pessoas da minha organização têm o conhecimento, elas conseguem trazer esse conhecimento de forma produtiva e elas têm atitude. Né, o pessoal fica muito confuso com isso, e eu acho engraçado que é uma coisa que eu falo e todo mundo entende. Vou colocar para vocês, professor, por exemplo, né? Vocês, alunos aí, vão pensar bem. Tem professor que não explica bem, não é nem uma vontade, não, o menino até quer, mas ele não tem conhecimento, ele não tem conteúdo para passar, então a aula fica meio fraquinha. Tem professor que a gente sabe que o cara tem muito conhecimento, mas ele não tem habilidade para passar, parece que não tem didática, assim, não consegue, sabe? E tem professor que tem habilidade, né? Quando ele quer dar aula, ele dá uma excelente aula, tem muito conteúdo, então tudo que ele passa tem super a ver, mas ele não está afim, ele não quer dar aula, está lá obrigado. Logo a aula fica uma porcaria. Não é assim? Alguém se identifica? Alguém? Não é assim? E aí, hoje em dia, né, como o RH adora desenvolver novas coisas em cima de temas já consolidados como competência, a gente está chamando de char, que são também os resultados. Como é que esse conhecimento, essa habilidade e essa atitude trouxeram resultados para a organização? Então, hoje em dia, vocês já vão ver em alguns livros, algumas coisas didáticas, explicando também que a gente vai mensurar como essa competência trouxe de resultado para a nossa organização. Então, beleza, o RH vai medir o que a gente tem. E isso significa, o que eu falei no primeiro slide aí na nossa conversa? Conhecer o meu negócio, conhecer as pessoas que trabalham para mim, conhecer as competências necessárias para que a minha organização vá para frente. Então, medir tudo que eu quero. Já sei aonde eu quero chegar, eu tenho essas competências? Tenho, não tenho? E aí a gente mede qual que é a distância entre A, que é aonde eu quero, né, o que eu tenho hoje, para B, que é onde eu quero chegar. E aí a gente vai pensar como que eu consigo aproximar para eu conseguir chegar no meu objetivo, né? Como que eu vou diminuir essa distância? Vai ser desenvolvendo competências nas pessoas? Às vezes os meus empregados não têm domínio de um determinado software, ou os meus empregados não têm domínio, não sabem muito bem atender o cliente. Vamos supor que a minha meta é maior satisfação dos clientes externos. E aí, tanto o meu RH, como toda a minha empresa, as áreas internamente, elas já não atendem muito bem os seus clientes internos. Como é que o setor de vendas ou de pós-vendas vai fazer um bom atendimento para o cliente? Vou dar outro exemplo que é melhor, para a gente ter toda a organização envolvida. Eu quero satisfação do meu cliente. O meu objetivo é aumento, olha como que é o RH entra, aumento de 30% do nível de satisfação do cliente. Óbvio que eu só mensuro fazendo pesquisa de satisfação do cliente. E aí eu pergunto, a logística está treinada para entregar no prazo os meus produtos? Porque quando chega o produto atrasado, o cliente está insatisfeito. O setor de vendas, de pós-vendas, ele está ligando, ele está entendendo o problema está realmente preocupado com o meu cliente externo? Ou seja, eu ligo para ele, eu estou interessada em entender, eu estou realmente interessada em contribuir para o meu cliente? Será que eu não preciso, o RH não precisa fazer um treinamento de empatia para o setor de vendas, de comunicação, para o setor de vendas e para o de logística, gestão de tempo, gestão de processo, para que a logística entregue melhor?
Será que eu não preciso fazer treinamentos para a área de produção, para que as pessoas se preocupem mais, né, com a qualidade do meu produto? Então, o RH, ele vai pensar em cada areazinha como que ele vai contribuir. Se eu preciso trazer gente de fora, e aí eu conhecendo o mercado, eu sei a pessoa certa para contribuir, para atuar efetivamente naquele problema da minha organização. Então, quando eu vou abrir um processo seletivo, e aí vocês podem pensar nos projetos de vocês, eu não vou abrir um processo seletivo para entrar na minha empresa, ou para uma vaga de analista comercial. Vai ser uma vaga de analista comercial com a principal competência, que é o que eu vou buscar no processo seletivo, eu vou avaliar, de comunicação não violenta, uma pessoa especialista nisso, que já tenha feito um curso nisso, ou que já tenha entrado numa outra empresa com essa função, né, com essa experiência. E aí eu vou ver o que dá para treinar, o que dá para aproveitar dos meus empregados e o que eu vou precisar trazer externamente, porque, olha, não tem ninguém na organização que seja exemplo, que possa ensinar a outras pessoas para que a gente atinja esse objetivo. Estão entendendo? Beleza, Ju. Me fala assim, então, o que eu vou precisar fazer? Então, já entendi, eu tenho qual que é o tapete do meu planejamento, que é a missão, visão e valores. Já consegui entender que dentro do planejamento eu preciso criar objetivos, não metas, e aí depois eu vou cascatear nessas metas, que o meu objetivo ele precisa ser mensurável, ele precisa ser específico, ele precisa ter foco no negócio, né? Precisa ser consistente, precisa ser mensurado num período de tempo. O que mais que eu preciso fazer? Então, eu vou dar 5 diquinhas aí para vocês. Todo mundo adora, né? 5 dicas, 10 maneiras de qualquer coisa. Então, 5 diquinhas para vocês aprenderem aí o que vocês precisam fazer. Primeira coisa da vida, já cansei de falar e eu vou repetir isso, acho que em todas as aulas de RH. Conheça a sua organização, mas conheça toda a sua organização. Eu sugiro para um planejamento específico, assim, Ju, vou fazer o planejamento estratégico da minha organização mês que vem. O máximo que você puder, tente sair do seu quadrado, tente sair da área de RH, tente sair das suas conversas de RH. Porque o RH, a gente sabe, né? A gente se conhece, a gente se identifica. E as nossas ideias são muito próximas. Então, o que eu recomendo para vocês é, senta num outro setor, vai ver o dia a dia de uma outra área, vai conhecer um cliente externo, vai numa área e fica lá um mês trabalhando, leva seu computador para lá, para você entender a real necessidade daquela área. Porque aí, quando a diretoria, né, for fazer o seu planejamento estratégico, e aí você está lá, né, porque a gente já sabe que a gente quer o RH no mesmo nível da alta cúpula, um diretor pode falar, por exemplo, diretor comercial, que aumentar as vendas em 30%. E o diretor de produção, de operações, não vai falar que a equipe dele não tem condições de aumentar a produção. Então, como você vai vender se não vai produzir? E aí o RH, que estava na produção, que conhece o problema da produção, vai falar, olha, infelizmente, os nossos empregados hoje não têm condição de produzir mais. Os nossos serviços, né, produtos, serviços, a gente vai precisar ou diminuir essa expectativa para esse próximo ano, ou contratar mais gente e capacitar os nossos empregados para que eles produzam mais. Então, a gente consegue realmente entender as dificuldades da pessoa. E olha como que é legal. Nesse momento, a gente não está fazendo planejamento estratégico para o que o RH acredita, né? A gente vai deixar de romantizar o RH. A gente vai deixar de pensar que a única forma da gente acertar é fazer o que a gente acredita. A gente não está procurando empatia nas relações de trabalho, a gente vai ser empático com a nossa organização. A gente vai escutar. Então, a primeira coisa, conheça toda a sua organização, todos os processos, todas as dificuldades, escute as pessoas. Anotadíssimo? Segundo tópico, esteja alinhado com os objetivos organizacionais. Já falei isso 400.000 vezes. Então, busque sempre agregar valor para a organização. Entenda o que a organização quer, né? Por isso eu preciso conhecer a organização. Alguém ri, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou assassinar uma pessoa. Ela quer participar. Então, só que as pessoas não entendem a língua dela, né? Então, Filomena, parou. Tudo bem? Ah, meu Deus, o problema é quando eu chamo ela, ela quer vir beijar. Não vai. Mamãe não vai te atender. Desculpa, gente. Vamos lá. A outra coisa, então, nossa segunda dica é esteja alinhado com os objetivos da organização. Eu já não falei que você precisa conhecer toda a organização?
A única forma da gente conseguir, né, alinhar o que a organização quer é se eu conheço ela. Então, Ju, beleza, conheço, fui nas áreas, conversei com gestores, conversei com os empregados, ouvi todo mundo e a alta cúpula determinou algumas coisas, eu dei algumas orientações, alguns insumos, porque eu conheço, né, a linha de frente, eu conheço a minha empresa, e aí eu vou alinhar o que a empresa quer com o que a gente tem. Né? Eu não vou fazer para mim, eu não vou fazer pelo que a Juliana acredita, pelo que a Juliana gosta. E aí eu vou contar um casinho que eu vivenciei, né, de uma organização que fez um programa de trainee milionário. Ela contratou uma consultoria, foi um programa top, chamou gente do Brasil inteiro. A empresa estava em crise financeira. Você imagina como que esses trainees foram recebidos? Né? Com abraços, beijos e alegrias. E aí o RH, não, mas esse programa de trainee vai oxigenar a empresa, vai trazer ideias novas, eles são... Mas peraí, a empresa está tentando sobreviver, ela está tentando só não fechar as portas, que lá na frente. O planejamento estratégico agora é lá na frente, não é lá na frente, é hoje, é para agora. Né? Então a gente vai precisar mudar isso o tempo inteiro, e isso é muito importante que vocês pensem nisso. Gente, se eu pudesse marcar texto num tema, eu ia falar isso. Pelo amor de Deus, se engaje com as lideranças. Eu já falei isso para vocês, né? O RH ele precisa ter credibilidade com as lideranças, porque a gente pode investir tudo, ser o mais top da galáxia. Se o líder, se o gestor de pessoas, se a pessoa que está gerindo os empregados não se engajar nas nossas propostas, esquece. Quantas vezes a gente não... Gente, a Filomena vai participar. Não vou conseguir, tá? Filha, vamos parar? Eu vou colocar aquela telinha preta, sabe? Tipo, preta e branca, do tipo, deu ruim. Parou. Vocês já viram aqueles treinamentos que a gente contrata um consultor, uma pessoa que fala super bem, uma oratória top, e a gente tá falando, nossa, isso vai bombar, a empresa vai acelerar tudo, tarará, e aí ninguém presta atenção? Os empregados ficam ou de braço cruzado, ou mexendo no computador, e você fala assim, cara, o que tá rolando? O povo sempre fala que quer treinamento, que quer desenvolver, que quer isso, que quer aquilo. Eu trago, eles não querem? Será que se lê o cenário certo? Será que esse é o momento? Isso é outra coisa também, gente, que o RH fala demais. Às vezes a prática é excelente, a empresa precisa, mas não é o momento. Leia o momento da sua organização. Isso é outra dica, assim, para a vida, para qualquer momento que você tiver. Fiz o planejamento, programa de trainee. Excelente, nanana, crise da empresa. Pá, acabou. Vamos ter que reestruturar, vamos ter que reagendar, vamos ter que replanejar, né? Por quê? Porque, às vezes, esse treinamento sensacional que você gastou 1 milhão contratando, você chamou todas as pessoas que estão em níveis de conhecimento diferentes, que estão em níveis de motivação diferentes, que estão em níveis de satisfação diferentes, e elas vão absorver aquilo de forma diferente. Não, Ju, as pessoas prestaram atenção. Elas vão levar esse treinamento e o gestor não deixa ela vivenciar aquilo que ela aprendeu. Para que eu aprendi? Comunicação não violenta, se toda vez que eu tento, o meu chefe vem e dá uma lançada em mim. Para que eu vou desenvolver isso? Se a organização como um todo não valoriza comunicação não violenta, eu vou treinar sozinha? Vou ficar aqui louca treinando sozinha? Ou as pessoas estão num nível de educação, né, que eu já coloquei, completamente diferente. Então, eu tenho uma pessoa super alinhada com aquele discurso e outra pessoa que nem sabe o que é. Né? Eu dou muito exemplo das minhas aulas. A forma que eu trabalho RH com administração não é a forma que eu trabalho com engenharia. Por quê? Porque a administração já passou por teorias organizacionais 1000, que já falaram sobre várias coisas de RH de forma lenta, né? Então, escola de relações humanas, relações de poder, liderança, teoria sistêmica, várias coisas que o RH trabalha, que as engenharias, quando vêm de forma muito resumida em uma disciplina de 2 horas, enfim. Então, não adianta eu falar de RH igual para essas duas populações. E o RH não tem a menor preocupação com isso muitas vezes, né? Ele fala, temos um treinamento, quem quer participar? E aí vem desde operador de linha, frente lá na fábrica, até gerente geral. O discurso tem que ser diferente, a assimilação tem que ser diferente, as oportunidades têm que ser diferentes. E o RH, ele não busca isso. Por quê? Ele não se engaja com a liderança, ele não escuta a liderança, ele não pede opinião da liderança. Isso a gente já falou, ou vai falar em alguma das nossas aulas. O comprometimento, ele está muito relacionado com a participação do processo. Não adianta eu pegar uma avaliação de desempenho e falar, toma, executa. Se eu não te perguntei quais são as competências que você acha interessante, como você acha que deveria ser, qual o melhor período, a melhor forma, né? Então,
traga a liderança para vocês. Estão pensando aí nas organizações, nos projetos de vocês? Quando for fazer o planejamento de RH, traz todo mundo junto para contribuir, beleza? Terceiro, crie métricas. Quarto, desculpa. Crie métricas. Detestamos, né? RH, números, para quê? Se eu quisesse, ia para finanças. Não. A gente precisa trazer numericamente indicadores que mostrem o resultado do nosso processo. Até para eu saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Se eu não tenho indicadores que vão mostrar o resultado, eu não posso mais trabalhar só com feeling. É muito amadorismo, sabe? Eu acho que muito da falta de valorização do RH dentro das organizações é porque muitas vezes a gente sabe que deu certo, mas a gente não consegue provar como. E aí uma pessoa completamente sensibilizada com as questões de pessoas vai falar, cara, não sou ONG não estou aqui para projeto social não, eu quero resultado, mostra para mim. Onde que isso está ajudando? Em quê? Está ajudando na imagem da marca? Que é branding, né? Que a gente já tem falado muito, né? Dos empregados vestirem mesmo a camisa da empresa e trabalharem mais por isso. Da imagem, da organização ter uma imagem boa para a sociedade. Mostra como que isso é bom para mim. Como que isso traz retenção, como que isso traz número, traz indicador. Então, todo o seu planejamento vai ter que ter um objetivo, né, um porquê de chegar, um objetivo linkado com o objetivo organizacional e um número para dizer que você atingiu esse objetivo, ok? E quinta e última, cronograma. Por que, Ju, cronograma? O que está acontecendo? E aí eu não vou também entrar, são muitos temas relacionados que eu não posso entrar, senão a gente perde aqui o foco do nosso encontro. Mas o que a gente vai ver na organização do cronograma é que a gente está vivendo nesse mundo VUCA, né? Que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, quando eu planejo em janeiro um resultado para dezembro, vai acontecer 1 milhão de coisas. Quem diria, né? Estaríamos vivendo o que vivemos hoje. Né? Para quem está assistindo esse vídeo aí, sei lá em que ano, estamos em 2020, meio a uma pandemia, que o trem, assim, desestruturou todas as nossas vidas, formas de trabalho, relações humanas, higiene, saúde, tudo. Desestabilizou. Você acha que a RH em janeiro fez planejamento colocando pandemia nessa história? Nunca. E a gente vai ter. Então, não, Ju, não temos pandemia, tá tudo legal, todo mundo com saúde. Vamos pensar em ano passado. Como é que é meu planejamento? Ah, então beleza. Me planejei para vender X% a mais. Eu tenho minha lojinha, eu tenho minha indústria têxtil, né? Que a gente está trabalhando com esse exemplo. E chegou um novo concorrente. Chegou uma multinacional. Eu estou concorrendo com a China. E aí? Né? A gente está falando de clientes muito mais exigentes, muito mais conectados. Estou falando de uma ampliação de concorrência mundial. Então, pode acontecer tudo no meio disso. E aí, a gente vai precisar organizar a rota. Como é que eu organizo a rota se eu não tenho um cronograma, uma medição constante dos meus resultados? Se eu não tenho uma ação planejada? E aí é planejamento de RH, objetivos, né? Do planejamento linkado com a organização, as métricas que a gente vai colocar, dentro dessas métricas, as atividades, as metas, né, que eu quero atingir, em que ordem? O que pode ser conjunto? Tem como eu tocar um processo seletivo, se eu sou uma empresa pequena, tocar um processo seletivo e rodar avaliação de desempenho? Treta, né? Muito trabalho. Como é que eu vou fazer isso bem? Será que então dá para organizar? Então, primeiro eu faço processo seletivo, que eu preciso que as pessoas entrem, e é bom que eu já ensino como que avalia, porque no ano seguinte as pessoas vão ser avaliadas, e faço avaliação de desempenho, e faço o reajuste salarial, e faço o redesenho dos cargos, e coloco numa ordem. Porque aí, se eu mudo de cenário, eu sei em que parte que eu parei do meu cronograma e sei o que eu ainda preciso dentro desse novo cenário, o que eu preciso continuar e quais são as metas que eu vou ter, os objetivos que eu vou ter que reajustar. Ok? Ju, beleza. Então, aprendi assim com dicas, terminando as aulas, tem alguns pontinhos importantes que a gente vai precisar pensar sempre, independente do momento da empresa, independente do cenário econômico, são coisas que o RH tem que estar sempre ligado. Então, são alguns pontinhos importantes que eu acho que é muito legal para a gente iniciar um processo de planejamento de RH. Qual que é o primeiro? Qual que é o meu nível de absenteísmo e rotatividade? Por que eu estou falando isso? Se eu tenho um nível de absenteísmo ou de rotatividade no cargo muito elevado, isso é um indicador que a gente vê ano a ano no RH, ou mês a mês, semestre a semestre,
Dividido por área, eu posso ter o absenteísmo de determinadas áreas, dividido por categorias, ou seja, os diretores da minha empresa têm uma rotatividade maior do que o nível operacional. As minhas estratégias, os meus planejamentos vão ser diferentes. Eu vou ter que pensar no meu processo de onboarding. Será que as pessoas não estão ficando na minha organização porque elas não estão sendo bem recebidas? Será que é um problema de liderança? Esses meus desligamentos, né, essa minha rotatividade, ela é mais voluntária ou involuntária? Porque se ela for voluntária, é porque eu não estou contratando de forma correta. Você concorda comigo? Porque eu crio uma expectativa no processo seletivo, a pessoa vem, mas ela não fica. E aí eu fico gastando pessoal, gastando dinheiro, todos os custos diretos e indiretos do processo seletivo, porque eu não estou contratando de forma correta. Será que a liderança? Eu estou vendo lá, né, quando eu filtrei os meus indicadores, estou vendo que a rotatividade ou absenteísmo em uma determinada área é muito alta. Será que é o gestor? Será que ele não está sabendo levar a equipe está ficando estressada? Ou será que está sobrecarregado? Eu preciso pensar em colocar mais gente, ajudar na diretoria? Se eu não conheço a organização, como é que eu vou conseguir medir? E mostrar para a diretoria, olha, a área tal está precisando de mais gente, porque o nível de rotatividade está alto, eu tenho aqui as entrevistas de desligamento e todos saíram por estresse. Ou o nível de absenteísmo é altíssimo porque as pessoas estão se afastando por estresse, por obesidade, por problemas cardíacos, por depressão. Números, né? Contra fatos não tem argumentos, né? Eu consigo mensurar ao longo de um tempo o porquê, e aí eu consigo fazer alguns planejamentos. Às vezes eu vou precisar colocar, né? Vamos supor, e isso é inevitável, né? Existem algumas indústrias que possuem ambientes insalubres, né? Muito quente, muito frio, com cheiros tóxicos, enfim. E aí existe um absenteísmo maior, as pessoas adoecem ou algum acidente de trabalho, o RH precisa fazer trabalhos de saúde e segurança. Ou às vezes o RH precisa contratar mais gente porque sabe que tem uma rotação maior e como aquela máquina não pode parar de funcionar, eu preciso de uma pessoa que seja backup. Por que não? Sabe? A gente vai precisar, então, pensar em várias coisas baseado sempre no índice de absenteísmo e de rotatividade. Um outro ponto importante que eu acho sempre interessante a gente colocar são as necessidades da organização com relação ao pessoal. E aí, claro, né, eu já bati isso muito na tecla, que é a visão geral da empresa, que a gente precisa estar alinhado, mas a gente vai pensar em pessoal baseado em duas vertentes, nas estratégias gerais da organização e baseado nas estratégias micro do RH. Então, a empresa, ela vai, né, tem um planejamento de entrar num novo negócio ou num novo mercado, ou ela vai desenvolver um novo produto, construir uma nova planta, o RH vai direcionar os esforços dele para atender essa demanda específica. Então, vou abrir um novo negócio no Acre. Qual que é a cultura do Acre? De remuneração, de hora de trabalho, às vezes o horário flexível é da região. Não adianta eu impor a minha cultura aqui, sul de Minas, lá no Acre. Não vai funcionar. Como que é a questão de diversidade para o Acre, para as pessoas trabalharem com diversidade? Como que é a faixa salarial para empresas do meu porte ou do meu segmento? Como que é o processo seletivo, se eles estão acostumados, o meu nível de exigência no processo seletivo? Às vezes aqui eu posso pedir inglês, mesmo para um auxiliar administrativo, mas lá eu tenho que ser mais tranquilo, ou posso ser mais rigoroso. Como é aquele mercado? E aí o RH vai ajudar, em termos de pessoal, a atender uma estratégia da organização. E aí, depois, planejamentos que o RH tem que fazer, melhorias que o RH precisa fazer dentro do cenário dele. Ou seja, planos de demissão voluntária. Então, estou no momento de crise da minha organização. O RH já vai ter que ter uma ideia do que é um processo de demissão voluntária, o que a empresa pode oferecer ou não. Planos de contratação, às vezes fazer um programa de trainee, um programa de estágio, um programa... Hoje, graças a Deus, tem muito disso, né? Um programa voltado para negros, voltado para mulheres, né? Liderando, mulheres na liderança, programas pontuais que vão desenvolver as atividades do RH. Então, sim, claro, precisamos estar orientados para a organização, para atender o momento, entender e atender o momento da organização, mas também a gente precisa ter alguns processos, ser um pouco proativo, entendendo o cenário mundial e trazendo realidades que vão contribuir para a organização. Ainda que não seja a atividade fim, aquilo que a organização está querendo para aquele momento, mas às vezes a organização ela não consegue entender, né, as outras lideranças que
Eu quero desenvolver a inovação na minha organização. Eu preciso trabalhar com diversidade. Todo mundo já mediu isso, todo mundo sabe disso, que trazer pessoas de países diferentes, regiões do país, né? Esse país continental que é o Brasil, trazer mulheres para liderança, negros, deficientes, travestis, opção sexual, religiosa, sabe? Tudo. A gente precisa ter tudo num grupo só, que são essas visões diferentes que vão trazer coisas novas. E aí o RH vai trazer um programa de diversidade para a organização, vai sensibilizar, que isso é outro tema, pode ser outro tema de aula também, se vocês quiserem, falando sobre a diversidade, né? Posso começar a pensar em reajuste salarial por causa do momento econômico, por causa da região para onde essa organização vai ou para onde a região está. Chegou um concorrente novo, pronto, o RH enlouquece. Não é o comercial que fica louco, não é a operação que fica louco, é o RH pensando, vamos perder empregados, vamos perder capital intelectual, precisamos fazer programas de retenção, precisamos fazer reajuste salariais para não perder essas pessoas. Né? Então, são coisas em geral, desenhos de novas competências, mapeamento das competências atuais, são atividades que o RH também precisa se planejar para fazer entregas proativas para a organização. E último e não menos importante, do planejamento de RH é a bendita situação do mercado de trabalho. Como falei, estamos em 2020, estamos em meio a uma pandemia e não preciso contar que estamos em recessão, né? Que a economia deu uma baixada assim, quase estagnada. E aí o que acontece? O RH, a forma do RH atuar numa situação de oferta e numa situação de procura, ela é contrária. Aqui em Itajubá, a situação de oferta de profissionais de terapia ocupacional, por exemplo, é muito alta. A gente tem uma dificuldade de encontrar esse profissional muito grande. Lá em Belo Horizonte já tem muitos cursos de terapia ocupacional, né? Tem tinham dois, agora tem um, enfim. Mas existe um número de profissionais de terapeutas ocupacionais muito maior. Logo, o salário oferecido lá, em relação ao salário oferecido aqui, é diferente. Lá em BH, em termos, né, de capital, para o interior, aqui vai pagar mais, porque eu preciso trazer essas pessoas para a minha cidade. Então, quando eu conseguir um terapeuta ocupacional, eu vou fazer de tudo para não perder ele, então minhas políticas de RH para retenção de pessoal vai ser maior. Eu vou intensificar o meu investimento em recrutamento, em treinamento, que eu falo, gente, venham, preciso de vocês, venham trabalhar na melhor cidade para se viver, Itajubá, e eu vou reduzir as minhas exigências para a contratação. Então, se em Belo Horizonte, que eu tenho muitos terapeutas ocupacionais, eu posso pedir pós-graduação, pedir anos de experiência, pedir aqui em Itajubá que não tem, se a pessoa está formada em TO, já quero, pode vir que eu vou pegar. E aí eu invisto em treinamento para alinhar a pessoa para trabalhar no nível de exigência que a minha empresa exige. Eu vou pagar um salário maior, eu vou fazer um plano de benefícios maior. Já numa situação de procura, hashtag chateada, que é o momento que estamos vivendo hoje, eu não vou, as empresas elas não competem, porque a gente tem muita gente disponível no mercado, então não é incomum a gente ver, por exemplo, uma empresa procurando estagiário, pedindo vários cursos de especialização, cursos de extensão, várias experiências, várias vivências na faculdade, uma segunda língua, desculpa, e no final das contas a pessoa vai imprimir papel. Você fala, precisa mesmo assim de tudo isso? Então, são coisas, o RH não vai precisar fazer muito investimento em recrutamento, porque se ela colocar uma plaquinha na porta da loja, todo mundo quer entrar, né, na porta da empresa. A gente já tem muita opção boa, então eu não preciso investir em treinamento, porque as pessoas já são altamente capacitadas. Eu aumento a exigência, né, do meu candidato, então eu subo o nível do candidato e diminuo a remuneração. Hashtag chateado. Gente, Filomena de novo participando. Filha, conversa com a mãe. Ô, bênção. Professor, a opinião da Filomena é muito relevante, tá? Muito obrigada. Chico, a gente quer demais a opinião dela. Tá. E, finalmente, infelizmente, hashtag muito chateada, a gente diminui salários e benefícios, né? A gente também pode falar um pouquinho sobre como o RH consegue ajustar aí salários, remuneração e benefícios. Para finalizarmos, né, essa aula longa, de muito conteúdo e amor, eu preciso que vocês entendam que o planejamento de RH, ele está voltado tanto para o macro, para a organização, para as entregas gerais da organização, como para o micro, para as estratégias
de proatividade, de melhorias de processo dentro do próprio RH, independente de para onde a organização quer ir, independente desse movimento maior. Porque planejar as ações do RH vai permitir a gente avaliar a organização, avaliar o orçamento, avaliar a estrutura, para realmente a gente conseguir fazer atividades para esse próximo período. E aí, por fim, a nossa frase de impacto, para motivar vocês a fazerem planejamento de RH é: as empresas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. Apesar disso, né? A gente não quer que a empresa que a gente trabalhe fracasse, né? Então, gente, esse aí é o meu canal do YouTube. Me siga aqui, se inscreve no canal para a gente fazer mais vídeos. Se você é uma pessoa interessada em conteúdo de RH, se você quer desenvolver uma perspectiva crítica em relação aos processos de RH, por favor, se inscreve aqui no canal, que isso vai me fazer produzir mais vídeos para vocês. Dúvidas, comentários, coisas que vocês queiram acrescentar, pode me mandar no e-mail, profajurrios@gmail.com, e não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo, fazendo dúvidas, pedindo sugestões para os próximos vídeos, que sempre que eu puder, eu vou atender e responder. Tá certo, gente? Muito obrigada. Essa é a aula de hoje. Gratidão por esse momento, por vocês terem me escutado.